O despertador toca, ou, bom, numa versão bem mais realista para quem tem filhos, o despertador é tipo uma criança pequena que entra correndo no quarto. Nossa, sim. Conheço bem. E ela escala a cama e literalmente usa os dedinhos para puxar suas pálpebras para cima. Todo mundo que tem criança em casa sabe exatamente como é essa cena, né? Com certeza, essa cena das pálpebras sendo puxadas é, na verdade, uma história real que a Lindsay McCarthy descreve nas fontes de hoje. Pois é, e a partir desse despertar que mais parece um ataque surpresa, o cronômetro começa a correr. É aquela busca desesperada pelo uniforme limpo, a correria para não perder o ônibus. O café da manhã engolido em pé na cozinha. Exato. É o puro modo de sobrevivência. E na nossa análise detalhada de hoje, a nossa missão é mergulhar no livro O Milagre da Manhã para Famílias, do Hal Elrod, Mike McCarthy e da Lindsay McCarthy. Um material que traz uma proposta bem ousada, digamos assim. Muito ousada. A premissa deles é extrair como o desenvolvimento pessoal focado nas primeiras horas do dia pode ser o maior truque, entre aspas, para uma parentalidade excepcional. E o que é fascinante sobre esse cenário caótico que a gente acabou de descrever é o quanto ele dita o tom emocional para o dia inteiro. Porque os dados que eles compilaram sugerem algo que, olha, à primeira vista soa quase ofensivo para quem vive perpetuamente exausto. Sério. Quando eu estava lendo as fontes, a minha reação imediata foi de muita resistência. Acordar ainda mais cedo? Pois é, mas a lógica por trás disso é que o sucesso na criação dos filhos não começa com planilhas complexas de rotina para as crianças. Começa com a regra da máscara de oxigênio do avião. Ah, claro. De colocar a sua máscara antes de ajudar a criança ao lado. Exatamente. Uma regra de sobrevivência pura. Um adulto que tenta liderar uma família operando com o tanque vazio, só reagindo ao caos, é como alguém desmaiando por falta de oxigênio enquanto tenta salvar os outros. Os pais precisam cuidar de si mesmos primeiro. Certo. Vamos desvendar isso então? Porque aí a gente esbarra numa barreira colossal. Quem está ouvindo a gente agora provavelmente pensou, lindo na teoria, mas eu não sou uma pessoa matutina. Meu cérebro, por exemplo, não funciona bem antes das 7 da manhã. É o que a maioria das pessoas diz, mas a literatura traz uma perspectiva científica super interessante. O material cita um estudo de Harvard, conduzido pelo Christopher Randler. E o que esse estudo diz? Ele demonstra que não é só uma questão de preferência pessoal. Pessoas matutinas antecipam e minimizam problemas. É uma habilidade crucial. É um estado mental mais proativo, né? Sim. E se a gente traz isso para uma casa com crianças, a capacidade de prever um conflito e desarmar isso com calma não é um luxo, é sobrevivência. Tá, mas forçar alguém que já está super exausto pelas demandas dos filhos a acordar 1 hora mais cedo não é tipo descobrir um buraco no barco e tentar consertar fazendo outro buraco? É uma ótima analogia. De onde vem a energia para essa fase inicial que o livro chama literalmente de insuportável? Eles têm aquela regra dos 30 dias, né? Isso. Os dias de 1 a 10 são insuportáveis, do 11 ao 20 são desconfortáveis e os dias 21 a 30 são os imbatíveis. E a resposta para o buraco no barco não é só dormir menos, é mudar a qualidade, a química do despertar. Como assim mudar a química? Quando a pessoa é acordada no susto, com o filho puxando a pálpebra, o corpo tem um pico de cortisol e adrenalina, modo de luta ou fuga imediato. Nossa, faz todo sentido. Já acorda estressado. Estabiliza essa química. O nível de cortisol cai, a energia gerada por essa proatividade acaba compensando o sacrifício daqueles 10 dias insuportáveis. Entendi. E tem aquela estratégia de 5 minutos à prova de soneca para ajudar, certo? Sim, passos práticos para driblar o cérebro. Primeiro, definir as intenções na noite anterior. O primeiro pensamento do dia é um reflexo do último antes de dormir. Aí o segundo passo é colocar o despertador longe da cama, para obrigar o corpo a levantar. Isso. Terceiro, ir direto escovar os dentes. Quarto, beber um copão de água, porque o corpo desidratou por 6 a 8 horas. E o quinto é vestir roupa de ginástica ou ir direto para o banho. Uma mecânica para não deixar a mente te sabotar. Perfeito. É blindar a primeira decisão do dia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque, uma vez acordado e com a água na mão, o que a pessoa faz com essa hora extra? A primeira coisa que vem à mente é:
adiantar a lancheira, lavar louça. Mas não é nada disso. É aí que entramos no método Savers, adaptado para pais e mães. No livro original em inglês, formam a sigla SAVERS, que significa salvadores de vida. E começa com o silêncio. E não é só a casa estar quieta, né? Não, é uma engenharia interna. O silêncio, meditação, respiração, oração, reduz a resposta de luta ou fuga. Eles citam até Angelina Jolie nas fontes. Pera, Angelina Jolie. Sim, ela relata que encontra esse estado meditativo simplesmente sentando no chão e colorindo um desenho com os filhos, em total silêncio. A ferramenta varia, o alvo é o mesmo. Interessante. O segundo passo são as afirmações. Mas o texto detona aquela ideia de mentiras positivas, de ficar na frente do espelho dizendo «eu sou a melhor mãe do mundo». Ah, com certeza, o subconsciente sabe que é mentira. As fontes explicam que afirmações úteis precisam definir o resultado, o motivo profundo, a ação específica e quando vai acontecer. É um plano de execução e não um desejo vazio. E a visualização, que é o terceiro passo, eu achei fascinante por causa da neurociência. Os neurônios espelho. Os neurônios espelho são incríveis. O livro é muito enfático. Não visualize o resultado perfeito. Não visualize a criança dormindo igual um anjo. Por que não? Porque o cérebro precisa ensaiar o esforço. Tem que ser como Rocky Balboa treinando na Filadélfia, sabe? Subindo a escadaria. Entendi. Visualizar eu mantendo a calma enquanto a criança chora sem parar. Exato. Assim, quando a crise real acontece, o cérebro pensa, opa, já estivemos aqui no ensaio mental, sabemos como reagir. É tipo um simulador de voo para as emoções diárias. Perfeito. E para fechar o método temos exercícios, leitura e escrita. Lendo 10 páginas por dia de um livro, a pessoa devora uns 18 livros no ano. E o exercício, de acordo com o Dr. Steven Mesley, aumenta a velocidade cognitiva em 25 a 30%. É um ganho massivo de capacidade para mediar conflitos na família. Eu gosto de pensar no SVRS como um buffet de café da manhã emocional. Mesmo que a pessoa só tenha, 6 minutos, 1 minuto para cada prática, ela garante aquela nutrição básica. Sim, para dias de caos total. 1 minuto lendo, 1 minuto de polichinelos. Evita operar no modo puramente reativo. E isso nos leva à questão da liderança pessoal. Então, o que tudo isso significa na prática com as crianças? Porque a gente se melhora, mas os filhos continuam sendo crianças. O ponto das fontes é que as crianças não ouvem o que os adultos dizem. Elas observam o que os adultos fazem. E liderança pessoal envolve engolir uma pílula difícil, assumir 100% da responsabilidade. Ah, o exemplo do pneu furado? Sim. Se o pneu fura a caminho da escola, não é culpa do pai. Mas a reação dele ao problema, se vai gritar com o volante ou se vai respirar fundo e resolver, é 100% responsabilidade dele. Isso é bem forte. E eles aplicam isso em outras áreas também, tipo na independência financeira, ensinando as crianças pelo exemplo. Com a regra dos envelopes. Poupar 10%, doar 10%, dar mesadas em envelopes físicos rotulados como gastar, poupar e doar, para ser algo tátil. Mas olha, uma das coisas mais marcantes para mim nessa sessão foi o que eles chamam de síndrome do espelho retrovisor. A história do John Vroman e o filho, Tiger, é linda essa parte. Conta essa história porque ela ilustra perfeitamente. O menino tinha 4 anos, né? Isso. O Tiger, de 4 anos, estava numa parede de escalada. No momento mais difícil, ele trava e diz, eu não consigo mais. E o John, com aquele instinto de pai de proteger, diz, tudo bem, filho, pode descer. Ele estava olhando para o menino como uma criança frágil que ele sempre carregou no colo, através do espelho retrovisor. Exatamente. Mas aí entra o funcionário do parque. Ele não conhecia o passado do menino, então não tinha esse espelho retrovisor. Ele só viu o potencial do momento. Sim. O funcionário incentivou o garoto, mostrou que a próxima garra estava perto e o menino de 4 anos chegou ao topo. Os autores usam isso para mostrar como as expectativas baseadas no passado limitam os filhos. Mas deixa eu te interromper e fazer uma provocação aqui. É muito fácil dizer assuma 100% da responsabilidade ou olhe para o potencial. Concordo. Na teoria é lindo. Mas e quando a teoria encontra o corredor de um supermercado? A criança decide ter um colapso gigante porque a embalagem do biscoito mudou de cor. Como não se sentir vítima disso? Isso levanta uma questão importante.
O livro diferencia culpa de responsabilidade. Certo. A culpa foca em quem causou o problema, mas a responsabilidade foca em quem tem ferramentas para resolver o problema. Biologicamente, a criança no supermercado não tem o córtex pré-frontal maduro para lidar com aquela frustração. Então ela não está escolhendo dar vexame, ela perdeu o controle neurológico. E o adulto é o único com o cérebro totalmente formado ali na relação. Exato, o adulto precisa agir como o adulto, usar a energia e a calma daquela rotina matinal para liderar a saída da crise. Assumir a responsabilidade não é dizer a culpa é minha, é pegar o leme da situação. Só que isso gasta muita bateria. O que nos traz para o próximo tema: engenharia de energia. Como construir e proteger as reservas. E a primeira distinção que eles fazem é crucial: sono versus descanso. Não são a mesma coisa. Como assim? Sono é dormir 7, 8 horas. É fisiológico, consolida memórias, recupera o corpo. Mas descanso envolve pausas conscientes. É dirigir em silêncio absoluto, caminhar sem fone de ouvido. E o livro diz que encher o fim de semana com um parque de trampolim, festinha e cinema não é descanso, né? Não para o cérebro dos pais. É superestimulação pura. E aí vem a comida como combustível. Avaliar a energia 60 minutos após comer, comida de verdade dá energia, comida ultraprocessada rouba energia para digestão. E na hora da refeição das crianças, eles trazem a filosofia da Ellen Satter. Isso é genial, alivia um peso absurdo. Totalmente. A Ellen Satter diz que o adulto decide o que, quando e onde a comida é servida. Ponto. A criança decide se vai comer e o quanto vai comer. Acaba a batalha na mesa. Eu comparo muito o corpo humano a um smartphone. Não adianta plugar o seu celular no carregador por 5 minutos, que seria tomar um café cheio de açúcar, e esperar que ele grave vídeos em resolução máxima o dia todo. Não vai durar. Você tem que plugar na tomada certa e deixar completar o ciclo. Se conectarmos isso ao quadro geral que as fontes apresentam, tem o conceito da depressão do ego. A força de vontade é um músculo. Ela cansa. Sim, ela se cansa à tarde e à noite. Por isso que as negociações com as crianças são tão difíceis às 8 da noite. É por isso que o milagre tem que acontecer de manhã, antes de drenar energia. Ok, energia otimizada, mas precisamos de clareza de direção. E o livro aborda o foco inabalável e o propósito familiar, começando por eliminar a bagunça mental. A primeira coisa é tirar tudo da cabeça. Posts soltos, recados, botar num sistema confiável para reduzir aquela névoa mental. E desligar notificações de celular, né? Para não reagir a cada bip como uma foca adestrada num cassino digital. É a única forma de aplicar, por exemplo, a abordagem sim como que o livro relata do Seth Campbell. Eu achei essa abordagem fantástica. Ao invés de dizer não, de jeito nenhum você vai ganhar esse brinquedo caro, a gente muda para sim, você pode comprar. Como vamos estruturar suas economias nas próximas semanas para chegar lá? Transforma a criança de uma vítima frustrada numa solucionadora de problemas. E para dar ainda mais clareza visual, eles falam do quadro de visualização familiar e do SAR. O sistema ativador reticular é uma parte do nosso cérebro que funciona como um filtro de marketing. Exato. É como segurança da porta de uma balada que só deixa entrar quem está na lista. E a lista é a gente quem cria, focando nos nossos objetivos. A Lindsay McCarthy conta que eles queriam viajar, mas a escola do filho atrapalhava. E o que ela fez? Ela colocou essa intenção no quadro de visualização. O cérebro dela começou a procurar soluções ativamente no ambiente. E foi assim que ela enxergou o Open Connections, um sistema alternativo de ensino que permitiu as viagens. A solução estava lá. O filtro que precisava ser ativado. Isso mesmo. Mas olha, eu sei que muitos pais sentem que planejar demais, criar quadro, bloco de tempo, isso tira a espontaneidade da infância. Eles preferem só deixar rolar a vida em casa. O que é fascinante aqui é que o livro aponta para o efeito contrário. Deixar as crianças definirem a agenda do dia no susto gera muita ansiedade. A estrutura, na verdade, dá segurança para a criança. Sistemas pré-determinados dão segurança para todo mundo, né? Sim, com os blocos flexíveis de tempo, os pais sabem quando estão trabalhando e quando estão livres. Ironicamente, a estrutura dá aos pais a liberdade para serem totalmente espontâneos e presentes quando estão com os filhos. Chegando no final do nosso mapa aqui,
Nós vimos uma ideia realmente radical hoje. Para criar filhos melhores, mais generosos e focados, o macete não é arrumar um jeito de controlar as crianças. Não, de forma alguma. O primeiro passo é acordar 1 hora antes deles para trabalhar na própria mente, saúde e visão. O método SABES não é um luxo de produtividade. São literalmente as ferramentas de manutenção da liderança de um lar. E isso me faz pensar em algo que extrapola um pouco os dados do livro, mas é muito provocativo para quem está nos ouvindo. Se as nossas crianças são, como vimos, excelentes observadoras e aprendem tudo pelo que fazemos, Aham. o que aconteceria com a próxima geração se a primeira coisa que eles vissem todos os dias fosse um adulto tranquilo, intencional, dedicando amanhã para crescer? Em vez do adulto frustrado correndo atrás do relógio. Exato. A maior herança que podemos deixar talvez não seja uma conta bancária, mas um modelo físico e vivo de como se começa um dia com controle e propósito. É uma mudança de perspectiva gigante, uma reflexão poderosa para a gente encerrar nossa análise detalhada de hoje. Então, quando quem acompanha a gente for configurar o alarme daqui a pouco, para amanhã de manhã, vale repensar tudo isso. Agradeço a companhia de todos e até o nosso próximo mergulho profundo.